Com dois golaços, o Mainz vence o Strasbourg por 2-0 e consegue uma boa vantagem nas quartas de final da Conference League. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, eu já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Eu fiquei em dúvida no início do vídeo, né, se eu ia falar Conference League ou Liga Europa, porque eu tô trazendo tanto vídeo aqui no canal, cara, de tanto jogo que às vezes a gente até se confunde, cara. Mas é duelo de Conference League. O Mainz, que é um time de patamar mediano no futebol alemão, de mediano para fraco, não tem nenhum jogador muito conhecido, mas que está fazendo uma bela campanha nessa Conference League. E o Strasbourg, que é um time que dentro do confronto eu enxergo, ou pelo menos enxergava até, como favorito, é um time interessante, é meio que uma filial do Chelsea. Então tem jogadores interessantes, né? Tem o Panicelli, que é um excelente centroavante, o Emega, que é muito bom jogador, o Valentim Barco, que surgiu muito bem no Boca Juniors, tem o Inciso, né? Jogador de seleção paraguaia, Brighton, chegou a passar pelo Chelsea? Eu acho que ele chegou a passar pelo Chelsea ou não. Acho que não, mas pelo Brighton, enfim. Até pouco tempo atrás tinha o Ken Depay, e o Ken Depay saiu do Strasbourg e foi pro River Plate, né? Mas enfim, era o time do André Santos também. É um time bom, cara. Um time bom, que tem bons jogadores. Mas dentro do jogo foi amassado. Então, com 11 minutos de jogo, o Sano, jogador do Mainz, faz um gol absurdo. É uma bola onde ele pega a bola no meio de campo, faz uma tabelinha, conduz pela meia esquerda e acha um chutaço na gaveta, cara. Se você ainda não viu os gols desse jogo, depois pesquisa aí pra tu ver. Porque foi um gol absurdo dele para fazer o 1-0. E o 2-0, com menos de 20 minutos, é gol do Posch. O Posch que foi uma jogada de bola parada, um cruzamento, e ele pega de primeira, assim, muito forte, um golaço, para ali fazer o 2-0 pro mais. Logo neste início de jogo, o mais constrói esse 2-0. E ali basicamente garante esta vitória nesse jogo de ida. Que nem eu falei no início do vídeo, eu não esperava isso. Eu acho esse time do Strasbourg mais forte. Só que eu já trouxe até aqui no canal a análise de Freiburg e Celta de Vigo, onde o Freiburg venceu por 3-0 na Liga Europa. E a análise é muito parecida, que eu citei em relação à Bundesliga. O que eu citei do Freiburg naquele vídeo, dá para eu citar no mais neste vídeo aqui também. Equipes que disputam a Bundesliga são muito potencializadas ofensivamente. A Bundesliga tem média de 3, 4 gols por partida, então não tem como você ser uma equipe defensiva na Bundesliga. Acho que foi muito raro, por exemplo, que o Union Berlin fez algumas temporadas atrás, tendo como principal característica o seu sistema defensivo. Mas quase sempre equipes que conseguem um mínimo de destaque no futebol alemão é porque são muito ofensivas, produzem muito ofensivamente. E mesmo o mais não tendo tanto destaque no cenário alemão, só por disputar esse tipo de competição, o seu nível ofensivo já é muito potencializado. E aí chega nesse tipo de competição, você tem repertório suficiente, ainda mais enfrentando um Strasbourg que é um time bom, mas joga em uma liga que o sistema defensivo é mais fraco. A liga francesa, no geral, tem uma ou outra equipe interessante, mas tem muitas equipes fraquinhas, como é um Nantes, como é um Paris FC e diversas outras. Eu acho que no futebol francês dá pra... E olha que tá tendo até que bastante equipes, né? Porque dá pra eu destacar o PSG, dá pra eu destacar o Lens, dá pra eu destacar o Olympique de Marseille, o Mônaco, o Reims, o Lyon. Essas equipes assim você olha e fala, são boas. Só que aí quando tu vai pro meio para baixo da tabela, são equipes horríveis que são saco de pancadas. No futebol alemão, existem equipes mais fracas? Existem. Mas até essas mais medianas, como é o caso do Mainz, pelo nível de competição tão alto, quando chega nesse tipo de competição, consegue se destacar. Tanto é que o Borussia Dortmund, temporadas atrás, sem ter nenhum brilho, chegou em uma final de Champions contra o Real Madrid. O craque do time, a referência... O craque não, mas a referência ofensiva do time era o Füllkrug, cara. Né? Então, e chegou numa final de Champions, assim. O ADM, que é um cara que corre muito, mas tem péssimas tomadas de decisões. O Marco Reus em um momento final de carreira. E esse Borussia Dortmund foi final de Champions, foi finalista de Champions. Então a Bundesliga é muito forte, precisava ser mais valorizada, inclusive. Já é valorizada, mas precisava ser ainda mais. Né? Enfim, e muito por uma competição tão forte, equipes medianas, como é o caso do Mainz, no cenário alemão pelo menos, né? Estão acostumadas ao alto nível. E aí vencendo e enfrentando o Strasbourg, né? Consegue esse triunfo e
Não vou falar que garantiu a sua classificação, porque não garantiu. Acho que o Strasbourg na França tem total potencial para reverter isso. Mas o mais conquistou uma bela vantagem. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!